É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer ou o que fazer. Cara, são só milhões. A passagem de André, iniciada há mais de 10 anos atrás, acabou pelo Fluminense. O jogador está vendido para o Wolverhampton da Inglaterra por 22 milhões de euros. Esse é o valor fixo, mais uma possibilidade de 3 milhões de euros em metas a serem atingidas lá no clube inglês. A informação foi dada pelo jornalista Gustavo Garcia e pelo Marcelo Neves no GE. Globo. E, bem, pega todo mundo de surpresa, mas já esperado. A surpresa é só porque a gente, obviamente, não queria a saída do André. Vamos ler a notícia, vamos trazer as informações, depois o comentário. Fluminense encaminha a venda de André para o Wolverhampton. Flu está perto de anunciar o acerto com o clube inglês por 22 milhões de euros, com mais 3 milhões de euros de metas a serem atingidas. Os 22 milhões de euros dá hoje cerca de 140 milhões de reais. Os 3 milhões de euros de bônus dá um pouco menos de 20 milhões de reais. Eu, como sempre faço aqui, vou trabalhar com o valor da venda fixo, como valor de venda, e com a possibilidade de que a gente atinja a metade dos bônus. Então o André foi vendido por 22 milhões de euros e provavelmente a gente recebe 23 milhões e meio de euros com essas metas. Diz aqui na matéria esse detalhamento, né, que está ali no subtítulo, que a venda ganhou força nos últimos dias, que o jogador foi visto em clima emotivo, inclusive a gente vai terminar aqui o vídeo com esse vídeo do André após a classificação, e que antes da venda para o Wolverhampton, o Fluminense chegou a negociar o André com o Fulham. O clube inglês fez uma oferta, o Fluminense respondeu com uma contraproposta que acabou não sendo aceita. Bem, para a gente relembrar só essa notícia, né? Os brasileiros que estão lá no Wolverhampton, João Gomes, ex-volante do Flamengo, que inclusive aqui no Brasil, durante um certo tempo, foi entre muitas aspas, né, até porque são amigos, mas foi o rival do André, né, como um dos melhores volantes do Brasil, os volantes jovens, promissores. O lateral direito Pedro Lima, que era do Sport, uma super venda, um cara que tem uma expectativa gigantesca, lateral direito bem jovem, e o atacante Matheus Cunha, já com passagens pela seleção. Inclusive, tanto o André quanto o João Gomes estão convocados para a seleção brasileira em setembro. Essa convocação conta pelo Fluminense, né? Para a gente poder ficar com mais uma convocação na história. Eu vou repercutir, eu tava com um vídeo todo pronto, já gravado, falando sobre o Facundo Bernal, sobre a coletiva que ele deu hoje de manhã. Esse vídeo vai sair um pouquinho mais tarde, tá? Onde eu vou falar sobre esse último parágrafo aqui, que é sobre o Facundo Bernal ser o substituto ou não do André. Só pra gente entender a questão de valores, tá? Porque o Fluminense recusou uma proposta do Fulham em relação ao André. Essa proposta do Fulham, segundo o GE. Globo, ela era de aproximadamente 25 milhões de euros. E aí, quando o Fluminense recusou essa proposta, qual foi a primeira coisa que a gente falou? Pô, o Fluminense não pode vender o André nesta janela por menos de 25 milhões de euros. Afinal de contas, ele recusou essa proposta, como diz na matéria de agora, fez uma contraproposta mais alta, em torno de 30, 35 milhões de euros, e o Fulham recusou e foi buscar lá o Sander, lá, jogador europeu, o Sander Berge. A venda agora, ela chega na notícia como 22 milhões de euros. Você pode falar, pô, mas é menos do que os 25 do Fulham. Só que a gente não sabe o detalhamento da venda do Fulham, né? Dos 25, quanto era fixo? Era 15 fixo e 10 de bônus? 10 de metas? A gente não tem esse detalhamento. No caso do Wolverhampton, já chega detalhado. 22 milhões de euros o valor fixo. A gente tem duas coisas para analisar aqui dentro desse vídeo também. Tá? Então, só para deixar claro, então não dá pra gente cravar que o Fluminense perdeu dinheiro, etc. Mas a gente tem duas coisas para poder detalhar aqui dentro desse vídeo. Primeiro, a falta que o André vai fazer. Quando o Fluminense perdeu o Nino em janeiro, o Fluminense cometeu um erro muito grande, endossado e cometido diretamente pela comissão técnica e pela diretoria, não dá para isentar ninguém desse erro, de avaliar que não necessitava da contratação de nenhum zagueiro. Só quem chegou foi o Antônio Carlos, que é um zagueiro de composição de grupo.
e não um zagueiro para substituir o Nino, com grande potencial, com uma boa qualidade. Esse zagueiro seria o Marlon. Essa foi um dos maiores erros de avaliação do Fluminense no início do ano. E não foi porque o Fluminense não foi pro mercado. Foi porque o Fluminense não pensou nessa situação e achou que o Marlon daria certo. Um jogador que já vinha mal e que tinha uma lesão, precisaria de cirurgia, não à toa, praticamente não jogou no primeiro semestre. Esse foi o maior erro. O erro com o André aparentemente não está sendo cometido. No meio da temporada, e só lembrando porque eu falei que o Fluminense tinha como contratar no início da temporada, porque o Fluminense foi buscar Douglas Costa, foi buscar Renato Augusto, o Fluminense foi buscar Gabriel Pires, o Fluminense foi buscar alguns jogadores que têm um salário um pouco mais alto, que poderia ter ido nesse mercado também buscar algum zagueiro, que mesmo que não desse certo, mas que fosse um zagueiro para substituir o Nino. A escolha para substituir o Nino foi o Marlon. Já no sentido agora do André, o Fluminense poderia ter cometido o mesmo erro. O Fluminense poderia ter cometido o erro de apostar que Martinelli e Alexander, por exemplo, não, o Alexander saiu, mas apostar lá em julho, de que na saída do André, Martinelli e Alexander dariam conta, que o André não faria falta. Acabou que no meio tempo o Alexander foi vendido também, e o Fluminense ficou só com o Martinelli, na teoria da sua estrutura de volante. Contratou o Bernal. Facundo Bernal chega e nitidamente pensando em ser o substituto do André. Nitidamente. É esse o objetivo. Tá? É pensando em ser o substituto do André. O Fluminense gasta um dinheiro e vai buscar no mercado alguém que pode dar errado. O Bernal até agora foi bem. Pode dar errado, pode acontecer um monte de coisa. O jogador de futebol é sujeito a muita coisa. Desde coisas normais, como lesão e tal, também pode acontecer, até coisas, né, num cenário geral, de família, etc., que pode destabilizar um jogador. Mas, na análise, o Facundo Bernal é uma boa reposição. O Fluminense acerta nisso. Só que não dá pra ignorar de que a gente não está falando do Facundo Bernal. A gente está falando do André. Do único jogador da posição dele convocado para a seleção brasileira aqui no Brasil há um bom tempo. O que o configura como o melhor volante brasileiro no futebol brasileiro. Né? Ficou repetitivo, mas deu para entender. Porque aí eu não vou falar dos gringos, né? Porque aí convocado para suas seleções, mas como disparadamente, sem nenhuma noção, dúvida, o melhor volante do Brasil. O Fluminense vai sentir a perda do André. Não dá para ignorar essa parte. É um jogador desse tamanho, dá a perda. Só que dessa vez se programou um pouco melhor. Se programou para perder o Alexander? Acho que não. Acho que a gente não se programou para perder o Alexander. Talvez aí more um pouquinho do problema de rotação do elenco. Mas, para perder o André, a gente se programou. Então, o dano vai ser grande, mas não vai ser uma tragédia como foi o Nino, pelo menos não em organização. A outra coisa que a gente precisa avaliar é o valor. O valor me parece ok. Não é um valor ótimo, pensando no André e pensando na venda, não é um valor ótimo, mas está longe de ser um valor ruim. Vale lembrar que se o Fluminense teve proposta de 25, de 30, de não sei quanto, a gente não sabe quanto era metas e quanto era valor fixo, mas mesmo imaginando que fossem maiores, o André ficou no Fluminense e o Fluminense usou este jogador. Dá pra gente calcular quanto custaria ter um ano de um jogador do nível do André, na idade do André e recebendo o salário que o André recebia, que não era um salário astronômico? Não dá pra calcular. Acho que é difícil. Quanto valeria você ter um André por mês? $1 milhão? $1 milhão? Então, assim, a cada tempo que o André passava aqui, o preço dele até deu uma baixadinha em relação ao que seria no ano passado na venda pelo Liverpool, mas a gente ganhava um jogador que era um uso gigantesco. Então o valor, como eu falei, não é um valor ótimo, porque eu acho que é um valor dentro do que se esperava para o André. Então não dá para eu chamar algo de ótimo se é dentro do que eu esperava. Né? A gente esperava algo entre 22, 25 milhões de euros. 35 seria um valor ótimo. 30 fixo seria um valor ótimo. 22 fixo é um valor ok. E não é um valor ruim. Não é. A gente está falando da maior venda da história do Fluminense. A gente tem que entender o posicionamento do Fluminense também no mercado. Com essa venda do André agora e as negativas que se houve para os outros clubes, algo que a gente cobrava durante um bom tempo. Então, acho que, no geral, quando você faz junto o bolo inteiro de todas as notícias
envolvendo a saída do André, tá? Desde o tempo, a recusa das propostas, o tempo que ele passou, a possibilidade de substituição, o valor que ele tá saindo, para onde ele tá saindo também, que é um clube que tem potencial de revenda, da gente ganhar ainda no mecanismo da solidariedade. Eu acho que foi uma boa jornada do André pelo Fluminense. Títulos, muita qualidade futebolística, presença quase que constante na seleção brasileira, seja de base, seja seleção brasileira profissional, e um ótimo valor, a maior venda da história do Fluminense, a partir do momento onde ele sai com isso, não tem como contestar. Talvez tenha passado batido, tá? Mas, segundo diz na matéria do GE, diz que são 100% dos direitos do atleta. O Fluminense não fica com esse dinheiro todo, tá? O Fluminense recebe parte desse dinheiro, já que o André pertence 100% ao Fluminense, mas 10% é na exclusividade da venda para o representante, que faz a intermediação. Então o Fluminense recebe 90% desse valor, algo em torno de 20 milhões de euros desse valor fixo. Isso salva a temporada financeira do Fluminense? Salva, porque é um número maior do que se projetava de venda. O Fluminense agora consegue pelo menos respirar financeiramente. Vai voltar a pagar os salários sem ter medo de atrasar os salários na reta final. Esse é outro ponto importante também. Financeiramente, a venda do André salva. Agora cabe ao Fluminense, sem o André, se salvar também no Campeonato Brasileiro. É isso. Valeu, André. Gigante, zero contestações sobre ele. É só isso. Acabou.